Que a segunda secretária faça a leitura da ata da sessão anterior. A ata da 19ª sessão ordinária do segundo período da terceira sessão legislativa da 19ª legislatura do Poder Legislativo de Ceará-Mirim. Aos 23 dias do mês de março de 2023, na Sala das Sessões, vereador Paulo Antônio da Cruz reuniu a Câmara Municipal de Ceará-Mirim em sessão ordinária, sob a presidência do senhor Caio César Carneiro, sendo o primeiro secretário o senhor Marcos Angelino de Farias e a segunda secretária, senhora Erineide Gomes Neta. Verificada a existência de quórum, foi declarada aberta a reunião quando eram 16 horas e 31 minutos. Em seguida, o senhor presidente transferiu a palavra para a segunda secretária fazer a leitura da ata da sessão anterior. Logo depois, o horário foi destinado ao expediente, sem documentos para a leitura. Em seguida, ocorreu o uso da tribuna, sem inscritos. Apurada a existência de quórum, o senhor presidente iniciou a ordem do dia, solicitando o parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, referente ao projeto de resolução do Poder Legislativo número 01/2023, de autoria da vereadora Erineide Gomes Neta. Cria o programa Apoio Mulher na Câmara Municipal de Ceará-Mirim e dá outras providências. Tendo como vereador relator Marcos Angelino de Farias, que opinou parecer favorável, sendo acompanhado pelos edis nomeados ad hoc, Manuel Vieira dos Santos e Ana Carina Freitas Silva de França. Em seguida, o parecer da comissão foi submetido a votos ao plenário e aprovado por unanimidade. Logo, submetido a votos em primeira discussão, tendo sido aprovado de forma unânime. Prosseguindo, o senhor presidente solicitou o parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização referente ao projeto de lei do Poder Legislativo número 01/2023, de autoria do vereador Climério Silva de Souza, que declara a Lagoa de Muriú, também conhecida como Lagoa da Boca, como patrimônio material e turístico do município de Ceará-Mirim e dá outras providências. Tendo como vereadora relatora Erineide Gomes Neta, que opinou parecer favorável, sendo acompanhada pelos edis Marcos Angelino de Farias e Aline de Cássia Nascimento de Souza. Em seguida, o parecer da comissão foi submetido a votos ao plenário. Logo foi submetido a votos em primeira discussão, tendo sido aprovado de forma unânime. Continuando, o senhor presidente solicitou o parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização referente ao projeto de lei do Poder Legislativo número 2/2023, de autoria do vereador Marcos Angelino de Farias. Institui no município de Ceará-Mirim as festividades dos motociclistas e dá outras providências. Temos como vereadora relatora Erineide Gomes Neta, que opinou parecer favorável, sendo acompanhada pelos edis Aline de Cássia Nascimento de Souza e nomeada ad hoc Diomedes Vital Neto. Em seguida, o parecer da comissão foi submetido a votos ao plenário e aprovado por unanimidade. Logo, foi submetido a votos em primeira discussão, tendo sido aprovado de forma unânime. Fim da ordem do dia, passou ao uso das lideranças de partido e de governo e explicações pessoais. Não havendo quem delas fizesse uso, todos os pronunciamentos estão gravados na íntegra, em ata eletrônica. Sem mais assuntos a deliberar e tendo cumprido todos os trâmites regimentais, o senhor presidente encerrou a presente sessão, convocando outra para logo mais. Para constar, Cleônio Alves Pereira Filho lavrou a presente ata e a digitou, de ordem da segunda secretária, Ceará-Mirim, Rio Grande do Norte, 23 de março de 2023. Somente, senhor presidente. Ok, vereadora Neide. Submeta a votos. Os que concordarem permaneçam onde estão. Aprovado por unanimidade. Solicito o primeiro secretário que faça a leitura do expediente. Leitura do expediente. Requerimento 031/2023, de autoria do vereador Renan Cruz, que seja concedida a moção de aplauso ao Gosto e Turismo. 032/2023, de autoria do vereador Diomedes Vital, que seja concedida a moção de aplauso
ao senhor Leilson Oliveira dos Santos, pelos relevantes serviços prestados à causa social em Ceará-Mirim. 033/2023, de autoria do vereador Marcos Farias, que seja concedida moção de congratulação ao senhor José Nogueira, pelo seu natalício celebrado em 19 de março. 034/2023, de autoria do vereador Arnaldo Silvestre, que seja concedida moção de aplauso ao senhor Everton da Silva de Assis. 035/2023, de autoria do vereador Heriberto Ribeiro, que seja concedida moção de congratulação à senhora Maria Ednólia Câmara Ferreira de Melo, pelo seu natalício celebrado em 23 de março. 036/2023, de autoria do vereador Heriberto Ribeiro, que seja encaminhado ao ofício ao senhor prefeito, com cópia à Secretaria de Educação, pedindo as seguintes informações a respeito do Conselho Municipal de Educação: quem são os membros, qual o critério de escolha e quem escolheu os membros, por quem é constituído, representante do governo, comunidade escolar, funcionário da rede de ensino, diretores e docentes. Quais entidades eles representam, legislativa, executiva ou servidores. 037/2023, de autoria do vereador Caio César, que seja concedida a moção de congratulação ao senhor Francisco de Assis de Andrade, pelo seu natalício celebrado em 10 de março. 038/2023, de autoria da vereadora professora Erineide, que seja encaminhado ao ofício à excelentíssima senhora Maria de Fátima Bezerra, governadora do estado do Rio Grande do Norte, com cópia do mesmo conteúdo ao senhor Francisco Canindé de Araújo Silva, responsável pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, SESED, solicitando estudos de viabilidade técnica e orçamentária, objetivando a ampliação do tempo de serviço oferecido e aumento de efetivo pela Delegacia de Polícia Civil no município de Ceará-Mirim. 039/2023, de autoria do vereador Caio César, que seja concedida a moção de congratulação ao senhor Carlos Magno Ribeiro Filho, pelo seu natalício celebrado em 11 de março. Indicações: 084/2023, de autoria do vereador Heriberto Ribeiro, que seja encaminhado ao ofício ao senhor prefeito, solicitando limpeza e desobstrução de todos os rios do Baixo Vale, que compreendem as comunidades de Sítio Alto do Sítio, Coqueiro, Serrinha, Capoeira Grande, Boa Vista, Rio dos Índios e assentamento Resistência Potiguar. 185/2023, de autoria do vereador Heriberto Ribeiro, que seja encaminhado ao ofício ao senhor prefeito, solicitando retomada das obras da construção do estádio Robertão, localizado na rua Santa Terezinha sem número, Conjunto Luiz Lopes Varela, Coab. 186/2023, de autoria da vereadora Aline de Cássia, que seja encaminhado ao ofício ao senhor prefeito, solicitando remoção de entulhos na rua Abel Antunes Pereira, bairro Santa Águeda, ponto de referência cemitério Santa Águeda. 187/2023, de autoria do vereador Marcos Farias, que seja encaminhado ao ofício ao excelentíssimo senhor prefeito, solicitando a criação de um centro de convivência esportiva com caixas de areia para a prática de vôlei de praia, futebol de areia, handebol de areia, atividade funcional, parque infantil, ATI, Academia da Terceira Idade, bem como a criação de atrativos para a convivência dos quiosques em seu entorno, localizado no bairro Planalto. 188/2023, de autoria do vereador Marcos Farias, que seja encaminhado ao ofício ao excelentíssimo senhor prefeito, solicitando que seja realizado a poda das árvores na Avenida Presidente Café Filho, bem como a restauração da calçada da Balustrada. 189/2023, de autoria do vereador Marcos Farias, que seja encaminhado ao ofício à excelentíssima senhora Maria de Fátima Bezerra, governadora do estado do Rio Grande do Norte, com cópia do mesmo conteúdo ao DR, Departamento de Estradas e Rodagens, solicitando estudo de viabilidade, objetivando a implantação da forma de pagamento via Pix nos ônibus que fazem a linha Ceará-Mirim Natal,
Ceará-Mirim, e também possibilitando e disponibilizando em redes sociais e cartazes nas paradas de ônibus de Ceará-Mirim a rota e horário dos mesmos. 190/2023, de autoria do vereador Marcos Farias, que seja encaminhado ao ofício ao senhor prefeito, solicitando que seja feita uma pequena reforma na rodoviária de Ceará-Mirim, bem como a instalação de uma rede de Wi-Fi com livre acesso à internet. 191/2023, de autoria do vereador Marcos Farias, que seja encaminhado ao ofício ao excelentíssimo senhor prefeito, solicitando uma faixa de pedestre em frente à escola Alcides Câmara de Souza, na comunidade de Capela. 192/2023, de autoria do vereador João dos Ônibus, que seja encaminhado ao ofício ao senhor prefeito, solicitando a retirada de metralhas na rua Dr. Rodolfo Garcia, bairro Centro. 193/2023, de autoria do vereador João dos Ônibus, que seja encaminhado ao ofício ao senhor prefeito, solicitando a retirada de entulhos na rua Doutor Meira e Sá, bairro Centro. 194/2023, de autoria do vereador João dos Ônibus, que seja encaminhado ao ofício ao senhor prefeito, solicitando a reposição de lâmpadas nos postes de numeração 807, na rua Mestre Aurino, bairro São Geraldo. 195/2023, de autoria do vereador João dos Ônibus, que seja encaminhado ao ofício ao senhor prefeito, solicitando a reposição de lâmpadas, postes sem numeração, na rua Mestre Aurino, no bairro São Geraldo. 196/2023, de autoria do vereador João dos Ônibus, que seja encaminhado ao ofício ao senhor prefeito, solicitando a retirada de entulhos na rua José Olinto Meira, no bairro São Geraldo. 197/2023, de autoria do vereador Manuel Vieira, que seja encaminhado ao ofício ao senhor prefeito, solicitando um monitor para o transporte escolar das escolas Monsenhor Rui Miranda e Alzira de Sá Pereira, dos projetos Santa Águida 1 e 2. Uma aguinha de Jefferson, por favor. De Jefferson, né? 198/2023, de autoria do vereador Manuel Vieira, que seja encaminhado ao ofício ao senhor prefeito, solicitando um médico e um ESG para o posto de saúde do projeto Santa Águida 2. 199/2023, de autoria do vereador Manuel Vieira, que seja encaminhado ao ofício ao senhor prefeito, solicitando a troca das lâmpadas amarelas dos postes por LED na rua Macharanguape, localizada no conjunto Novos Tempos. Observação: são os postes que ficam na lateral do Caique, até a rua de São João. Foi retirado do presidente de número 200/2023. 201/2023, de autoria do vereador Baiade Jumária, que seja encaminhado ao ofício ao senhor prefeito, solicitando estudo de viabilidade para implantação de um redutor de velocidade quebra-mola na rua Jorge F. da Câmara, no bairro Centro. (2002) 2023, de autoria do vereador Baiade Jumária, que seja encaminhado ao ofício ao senhor prefeito, solicitando a restauração do redutor de velocidade quebra-mola da rua Valdemar de Sá, bairro Centro. 203/2023, de autoria do vereador Baiade Jumária, que seja encaminhado ao ofício ao senhor prefeito, solicitando a restauração do calçamento da rua Macharanguape, bairro Novos Tempos. 204/2023, de autoria do vereador Baiade Jumária, que seja encaminhado ao ofício ao senhor prefeito, solicitando reposição de lâmpadas em 3 postes sem número, na rua Padre Ângelo Fernandes, bairro São Geraldo, Nova Ceará-Mirim. 205/2023, de autoria do vereador Baiade Jumária, que seja encaminhado ao ofício ao senhor prefeito, solicitando revitalização da academia da ATI do Conjunto Barretão. 206/2023, de autoria do vereador Baiade Jumária, que seja encaminhado ao ofício ao senhor prefeito, solicitando remoção de entulhos da travessa Dr. Oscar Brandão, bairro Centro. 207/2023, de autoria do vereador Baiade Jumária, que seja encaminhado ao ofício ao senhor prefeito, solicitando restauração do calçamento da rua Jorge F. Câmara, no bairro Centro.
208/2023, de autoria do vereador Arnaldo Silvestre, que seja reiterada a indicação de número 011/2023, encaminhando ao ofício ao senhor prefeito, solicitando escadas da Lagoa de Jacumã para evitar a degradação das dunas. 209/2023, de autoria do vereador Arnaldo Silvestre, que seja reiterada a indicação de número 12/2022, encaminhando o ofício ao senhor prefeito, solicitando uma extensão de rede de água potável no loteamento São Francisco e Jardim Primavera, localizados nas praias de Muriú e Porto Mirim. R$ 210/2023, de autoria do vereador Arnaldo Silvestre, que seja reiterada a indicação de número 092/2022, encaminhando o ofício ao senhor prefeito, solicitando a instalação de internet gratuita na Praça Paulo Varela, em frente à Igreja Católica, na praia de Muriú. 211/2023, de autoria do vereador Arnaldo Silvestre, que seja reiterada a indicação de número 202/2022, encaminhando o ofício ao senhor prefeito, solicitando que seja terminado as creches de Muriú e Coqueiros. 212/2023, de autoria do vereador Arnaldo Silvestre, que seja reiterada a indicação de número 203/2022, encaminhando o ofício ao senhor prefeito, solicitando pavimentação e drenagem da rua Manuel da Penha Silvestre, na praia de Porto Mirim. 213/2023, de autoria do vereador Renan Cruz, que seja encaminhado o ofício ao senhor prefeito, solicitando limpeza e retirada de entulhos na rua São Vicente de Paulo, número 110, próximo ao abrigo São Vicente de Paulo. 214/2023, de autoria do vereador Heriberto Ribeiro, que seja encaminhado o ofício ao senhor prefeito, solicitando que se inicie de forma imediata o corte de terra para os agricultores das comunidades rurais e assentamentos existentes no município de Ceará-Mirim. 215/2023, de autoria do vereador Heriberto Ribeiro, que seja encaminhado ao ofício ao senhor prefeito, solicitando o pagamento do piso salarial dos professores, de acordo com a legislação federal vigente, da Lei número 11.738, de 16 de julho de 2008, nos termos da portaria de número 17, de 16 de janeiro de 2023, do Ministério da Educação, MEC. 216/2023, de autoria da vereadora Paula de Moraes, que seja encaminhado ofício ao senhor prefeito, solicitando que o asfalto da rua Manuel Palhano, Rua do Campo, do Centro Esportivo e Cultural, se estenda até o final da rua Vereador Aureliano de Queiroz. 217/2023. Só que está aqui escrito, presidente, Aureliano, mas retifico que é 217/2023, de autoria da vereadora Paula de Moraes, que seja encaminhado ao ofício ao senhor prefeito, solicitando pavimentação da rua principal de Mangabeira e da rua Escola Municipal Maria de Lourdes, na comunidade de Gravatá. 218/2023, de autoria do vereador Climério Silva, que seja encaminhado ofício ao senhor prefeito, solicitando um contêiner de lixo para a Avenida Governador Silvio Pedrosa, na lateral da Escola Otto de Brito Guerra. 219/2023, de autoria do vereador Climério Silva, que seja encaminhado ofício ao senhor prefeito, solicitando a abertura do ensino para jovens e adultos, EJA, no turno noturno, para atender Muriú e as comunidades vizinhas. 220/2023, de autoria do vereador Climério Silva, que seja encaminhado ofício ao senhor prefeito, solicitando o serviço de máquina patrol para nivelar as ruas da comunidade de Espírito Santo. 221/2023, de autoria do vereador Climério Silva, que seja encaminhado o ofício ao senhor prefeito,
solicitando instalação de uma academia da terceira idade, ATI, Conjunto Santa Paula. R$ 222/2023, de autoria do vereador Climério Silva, que seja encaminhado ofício ao senhor prefeito, solicitando capinação e remoção de entulhos na rua Governador Dinarte Mariz, bairro São Geraldo. R$ 223/2023, de autoria do vereador Diomedes Vital, que seja encaminhado ofício ao senhor prefeito, solicitando a máquina Patrol para o assentamento Caxangá, comunidade dos Quilombos, para as seguintes ruas: Rua dos Ipês, Rua das Algarobas, Rua dos Traíras e Travessa dos Ipês. 224/2023, de autoria do vereador Heriberto Ribeiro, que seja encaminhado ofício ao senhor prefeito, com cópia à Secretaria Municipal de Educação, solicitando informações sobre o cardápio da merenda escolar, do de jejum e dos intervalos, e quais os itens de alimentos que fazem parte deles. 225/2023, de autoria do vereador Renan Cruz, que seja encaminhado ofício ao senhor prefeito, solicitando limpeza da Avenida Luiz Honorato, bairro Planalto. 226/2023, de autoria da professora Erineide, que seja encaminhado ofício ao senhor prefeito, solicitando terraplenagem na estrada vicinal entre a ligação de Ceará-Mirim a Pureza, próximo à cadeia pública estadual de Inorá Simas, Lima Deodato. 227/2023, de autoria da vereadora professora Erineide, que seja encaminhado ofício ao senhor prefeito, com cópia à Secretaria Municipal de Assistência Social, solicitando um plano para implantação de uma casa de apoio à mulher no município. 228/2023, de autoria da vereadora professora Erineide, que seja encaminhado ofício ao senhor prefeito, solicitando o serviço de recapeamento asfáltico nas ruas Euclides de Souza, Dr. Ionaldo Mussolino China, Manuel Marques e Elviro Carrilho. As 4 ruas estão localizadas no centro da cidade. 229/2023, de autoria da professora Erineide, que seja encaminhado ofício ao senhor prefeito, com cópia à Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças, junto com o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, buscar uma parceria com escritórios de contabilidade em prol de uma campanha de doação através de imposto de renda por pessoas. É isso que temos, presidente, para o expediente de hoje. Ok, vereador Marquinho. Ainda em tempo aqui, gostaria de fazer a chamada aqui, tá? Aline, Ana Karina, Arnaldo, Climério, Estou aqui. Diomedes, Erineide, Heriberto, Presente. João Maria, Presente. João Maria de Paiva, Presente. Manel, Presente. Caio, presente, Marcílio. O atestado foi? Enviou atestado, presidente. Ok. Marcos Angelim. Questão de ordem, presidente. Eu acho que o vereador Marcílio informou a casa, enviou um atestado. Formou. Ele e a vereadora Paula. Marcos Farias. Renan. Presente. Ok. O fim da leitura do expediente. Uso da tribuna. Alguém? Mais alguém? Passa a palavra ao vereador Heriberto. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, meus senhores e senhoras presentes aqui na galeria desta casa, a qual gostaria de honrosamente saudar a todos aqui presentes, na pessoa da professora Ana Célia, que aqui está, e mais alguns companheiros que estão nos dando a satisfação de acompanhar a sessão ordinária da tarde de hoje. Eu queria iniciar, senhor presidente, levantando aqui a minha placa, que eu tenho trazido diariamente para essas sessões, dizendo: prefeito, pague o piso. E eu já disse outras vezes,
que eu só deixo de trazer essa placa no dia que o prefeito fizer o projeto de lei, mandar para esta casa, sancionar e começar a pagar o piso dos professores. Aí, a partir deste dia, aí eu deixo de trazer essa placa. Mas, enquanto não, essa placa vai acompanhar aqui na minha mesa. Senhor presidente, quero aproveitar a oportunidade dos minutos, que são poucos, e lamentar alguns fatos ocorridos aqui nesta casa. Segunda-feira, recebi aqui algumas pessoas do SINT, fazem parte do sindicato, e me trouxeram um ofício pedindo que eu protocolasse um pedido de audiência pública aqui nesta casa para debater vários temas da educação, não só o tema salarial, mas o tema reforma de escola, merenda escolar e outras demandas que precisam ser discutidas aqui nesta casa, inerentes à educação do nosso município. Porque o que se percebe é que muitas vezes querem dar visibilidade apenas ao tema reajuste salarial para tentar desqualificar a luta do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, sendo que existe uma pauta, que este item faz parte desta pauta, mas são várias outras dificuldades que nós enfrentamos na educação pública do nosso município. E quero lamentar profundamente, presidente Caio, amigo, o fato de ter feito essa indicação, ter sido enviado até meio-dia de ontem, para que entrasse na pauta de hoje. E aí, Vossa Excelência, infelizmente, não acatou a minha indicação, o meu requerimento solicitando audiência pública para a gente tratar de um tema tão importante que é a educação do nosso município. Eu sei que é uma prerrogativa de Vossa Excelência, como presidente, assim da mesa, de acatar ou não acatar. Mas se existe por parte de todos nós a intenção de discutir a problemática da educação, não existia ambiente melhor para este debate do que a audiência pública. Seria nesta audiência que teríamos a oportunidade, que o próprio governo teria a oportunidade de mostrar o que está investindo na educação, assim como a categoria ia ter a oportunidade de debater e de dizer o que ainda precisa ser feito pela educação, que, diga-se de passagem, é muita coisa que precisa ser feita pela educação. Observamos algumas reformas de escola, mas é como disse uma própria integrante do SINT há pouco tempo, escolas que são feitas uma reforma, estilo maquiagem, a verdade é essa, e que na primeira chuva já começa a aparecer os primeiros problemas. Então, meus senhores e senhoras, o SINT e os trabalhadores em educação, eles estão apenas usando de um direito legal, que é o direito à greve. É um direito legal. Até porque o prefeito não fez o que fez o ano passado, professora Ana Célia. O ano passado o prefeito sentou, chamou, negociou, mandou uma lei para esta casa, a lei foi aprovada e ele fez um parcelamento até o mês de dezembro. Mas só que ainda falta, meus senhores e senhoras, 6,62% do acordo que tornou lei, sancionada por ele, do ano passado, e que até este momento, mês de março, não foi quitado este acordo. E como se não bastasse, falta começar a discutir a questão dos 14,95%. E o que se observa era uma resistência grande por parte do prefeito de receber os educadores. Tiveram lá segunda-feira, se depararam com os portões fechados. Não houve a hombridade, não houve a elegância de se mandar alguém para receber os educadores e dizer que naquele dia o prefeito não estaria recebendo, mas receberia um outro dia. Quantos ofícios o sindicato não enviou a categoria não enviou para o prefeito? Mas, magicamente, ontem, o prefeito, um dia anterior, 10 horas da noite, mandou um e-mail e chamou o sindicato para iniciar o diálogo. É isto que eu defendo e é isto que o sindicato defende, é que haja diálogo. Aí o prefeito do município se prestar o papel de sair com carro de som gastando dinheiro público, querendo inverter os papéis, vereador Marcílio, querendo jogar a população contra o SINT, querendo dizer, já concluo, senhor presidente, querendo dizer que o SINT não tem razão, que só pensa nisso ou só pensa naquilo,
Prefeito, bote um carro de som para dizer ao povo que a escola de Mineiro está fechada, que está a reforma parada desde setembro. Prefeito, bote um carro de som para explicar ao povo por que a escola de Oitizeiro foi fechada. Bote um carro de som para explicar a situação da merenda, porque não tem um de jejum ainda da educação infantil. Então, são vários temas que poderá ser debatido e poderá ter o contraponto por parte do próprio município. Aqui nesta casa, com a audiência, vereador Marcílio, poderá se debater, mostrar a Secretaria de Educação, o prefeito, o sindicato, já concluiu, senhor presidente, os trabalhadores, mostrar a realidade e a prefeitura mostrar a sua versão. Então, senhor presidente, o tempo é muito curto. Infelizmente, nesta casa, adotou-se um estilo de se fazer 5 sessões num dia, que eu sou contra esse tipo de coisa, para resumir tudo de uma tarde só e o nosso tempo ser curto. Eu sou contra, viu, presidente? Esse estilo de 5 sessões num dia só. Corta o microfone. Corta, presidente, corte, isso é democracia. Corta a minha voz. Corta a minha voz. Agora, eu só espero que não mande a guarda municipal me tirar desta casa. Viu? Obrigado, presidente. Valeu. Alguém quer usar? Passa a palavra ao vereador João Zonos. Senhor presidente. Oi. Senhor presidente, senhores e senhoras aqui na galeria, senhores e senhoras vereadores que nos acompanham pelas redes sociais, tenham todos uma boa tarde. Presidente, e quem nos acompanha também pelas redes sociais, é lamentável aqui nessa casa a gente ouvir e ter que ouvir discurso de uma oposição que, diga de passagem, no meu ponto de vista, está querendo pegar aqui um cavalo de batalha para se promover. O que? Eu não sei. Ora, esta Câmara Municipal, através da sua mesa diretora, simplesmente fez uma publicação no Diário Oficial, fazendo com que todas as audiências públicas aqui nessa casa, no decorrer desse período que nós estamos passando no estado do Rio Grande do Norte, isso é público e notório, todo mundo está vendo, a violência que está aqui no estado está um caos, até agora não foi controlada ainda, entendeu? Então, devido a isso, essa mesa teve aqui a preocupação de suspender essas audiências públicas. Em momento algum, inclusive hoje tivemos uma reunião com o Cinti, antes dessa sessão, o qual o vereador da oposição que me antecedeu aqui teve a oportunidade também de falar, mas para ele não teve consenso, porque ele não quer consenso. Ele quer justamente aqui nesse plenário fazer aqui, no meu ponto de vista, um picadeiro, para se promover, para que as pessoas vejam ele como uma pessoa que vai resolver as problemáticas do município. E diga de passagem, ontem mesmo o governo Júlio César, o prefeito, recebeu todo o pessoal do sindicato, educadamente, com uma comissão de vereadores dessa casa. Eu não estava presente, mas tinha aqui uns pares meus que estavam presentes lá, justamente para discutir sobre a problemática da questão da educação no nosso município. E hoje, estava lá na Secretaria de Educação, uma equipe do sindicato, junto com a equipe da Secretaria um corpo técnico da Secretaria de Educação, justamente para encontrar os caminhos, as soluções. Estava lá hoje. Em momento algum, essa casa se negou e nem se nega a fazer nenhuma audiência pública. Digo isso que eu já tive aqui em outra legislatura, Diomedes, e nunca vi aqui nenhum presidente dizer que não poderia se fazer audiência pública, principalmente quando se diz respeito a questões que vêm beneficiar uma sociedade e os nossos munícipes. Nunca houve isso. Agora, nós estamos vivendo agora um momento atípico. Tem que ver essas ondas. Você já imaginou aqui, esse plenário está aqui lotado, ali cheio de carro. De repente chega esse pessoal que quando vem é de 15, é de 20, eles não dizem quando é que vem não. Mas quando está lá, estampado nas redes sociais, tal dia vai ter uma audiência pública em Seramirim, etc., sobre a questão da educação. Aí vai estar aqui os pais de família, vai estar aqui os educadores, vai estar aqui os sindicatos, os vereadores, e de repente chega aqui uma ruma de vândalo e sacoda aqui uma bomba, aqueles negócios de combustível aqui, incendiando tudo. Quem é que vai responder? Quem vai responder é esse parlamento, que não teve
não teve a competência de chegar e fazer com que as coisas, dentro da lei, fosse feita. Então, por isso, senhor presidente, o senhor tem meu apoio em ter colocado no Diário Oficial, suspendendo todas as audiências públicas. Não é que suspendeu agora, que essa audiência no futuro não vai ser feita, não. Agora é lamentável, como esses vereadores da oposição, que falou aqui antes de mim, fica pegando, querendo pegar carona, colocando isso aqui, carrado de batalha. Vereador, campanha só vai ser em 2024, Vossa Excelência. A campanha não é agora, não. Não quero colocar aqui esses vereadores aqui de encontro aos professores, que esse pessoal são pai de família, são trabalhador. Todas essas questões que estão sendo levantadas em pauta hora, isso vai ser resolvido. Agora, desde de querer aparecer. Viu, presidente? Então, fica aqui o meu registro, fica aqui o apoio à Vossa Excelência e dizer que eu voto contra esse requerimento se fosse apresentado hoje. Como não foi apresentado, mas mesmo assim ele levantou aqui a questão de ordem. Mas, na tarde de hoje, precisava eu falarei mais. Muito obrigado. Passa a palavra aqui para o vereador Marcos Farias. Antes que os vereadores continuem com as falas, a pedido aqui do presidente, eu vou ler aqui o ato para quem está em casa, né, está assistindo através das redes sociais. Você que me deu. As redes sociais, vocês tenham a noção do que o ato fala. Não é só audiências públicas, tem outros pontos também que foram cancelados. Então, a gente vai ler na íntegra para que a população do Ceará Mirim, os próprios vereadores e os nossos munícipes fiquem a par do ato. Inclusive foi um decreto, foi um ato, foi até para o Diário Oficial. Ato da Mesa 02/2023 dispõe sobre os procedimentos de promoção à segurança do Poder Legislativo Municipal a serem adotados no âmbito desta Casa Legislativa. A mesa diretora da Câmara Municipal de Ceará Mirim, no uso de suas atribuições legais e regimentais e ainda, considerando os ataques criminosos iniciados na madrugada de terça-feira, dia 14, direcionados a prédios privados e públicos, como fóruns de justiça, base de polícia militar, dentre outros prédios, e que ainda perduram. Considerando a quantidade de cidades, mais de 20, que foram alvos de destruição, em virtude dos referidos ataques criminosos. Considerando que, ao menos 2 câmaras municipais, Caicó e Grossos, do estado do Rio Grande do Norte, foram alvos de atentados promovidos por criminosos, esta última recente em 20 de março de 2023. Considerando o risco iminente de outras câmaras municipais se tornarem alvos de ataques de destruição, principalmente em dias de sessões, onde há notadamente, significativamente, aglomeração de pessoas e servidores. Considerando, por fim, que cabe à mesa diretora desta Casa Legislativa adotar toda e qualquer providência necessária ao regular funcionamento da Casa, sobretudo neste momento em que a segurança pública precisa ser preservada e resguardada. Resolve, artigo 1º, o presente ato dispõe sobre os procedimentos de segurança a serem adotadas na Câmara Municipal e seus anexos por tempo indeterminado, ou até que novo ato disponha em contrário. Artigo 2º, ficam restritos os servidores, vereadores desta Casa Legislativa às atividades e à permanência em suas dependências nos turnos em que se realizem sessões. Artigo 3º, ficam suspensas as realizações de audiências públicas, eventos partidários, reuniões de conselhos comunitários, reuniões de associações, ONGs, dentre outras manifestações que promovam aglomerações de pessoas enquanto permanecer o quadro de instabilidade da segurança pública no nosso Estado. Artigo 4º. Este ato da mesa entra em vigor na data de sua publicação. Ceará Mirim, 21 de março de 2023. Caio César Carneiro, presidente da Câmara Municipal de Ceará Mirim. Marcos Angelino de Farias, primeiro secretário.
Erineide Gomes Neta, segunda secretária. Ok, vereador Marcos. Passa a palavra para o vereador Diomedes. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, senhora professora Ana Célia e a todos os convidados que aqui se encontram nesta tarde, chegando à noite, quero aqui me expressar e refletir no que está acontecendo. Eu participei da reunião agora de 2h30. A professora pode perceber que eu fui o único que não falou, apenas observei, escutei e entendi perfeitamente hoje a situação do nosso município, dos professores da educação, e quero reiterar para a senhora professora, eu tenho tia, tenho primo, amigos que é professores, essa bancada que aqui se encontra, todos, nunca foi contra vocês, entendemos o posicionamento de vocês e entendemos a situação do executivo, a qual está estudando a forma e o meio para que venha ser resolvido isso o mais rápido possível. O que eu quero dizer aqui para os demais, eu estou aqui como vereador pela misericórdia de Deus. Isso aqui foi uma promessa que Deus me falou comigo e aqui estou. E o tempo que eu passar aqui, eu quero fazer o meu ID, eu quero deixar a minha marca. E eu não quero deixar uma marca negativa, eu quero deixar uma marca positiva. Se um dia eu chegar a algum lugar alto, eu vou chegar pelos meus méritos, não é passando por cima de ninguém, não é pegando carona. O que eu vejo aqui, senhor presidente, e os demais, é que a oposição, ela está pegando carona. Eu me lembro muito bem, senhor presidente, que eu estudava ali no colégio Instituto Imaculada Conceição, a gente jovem, pequeno, seus 10 anos, 11 anos, a gente não tinha carro, quem tinha carro aqui dentro de Seramirim era uma pessoa rica, e para a gente chegar na nossa casa, que eu morava ali, moro ainda ali nas Cinco Bocas, a gente pegava o tal do morcego, não sei se você já ouviu falar. A gente subia em cima do caminhão, da Julieta ou de uma caminhoneta, pegava um morcego e subia para chegar mais perto de casa, para não chegar cansado. Porque de tarde a gente tinha que ter aquela aula de reforço. E à noite a gente ia para a igreja. Minha família é católica, hoje eu sou evangélico. Aonde que eu quero chegar? Aonde que eu quero chegar? Não podemos pegar carona e ser morcego. O que é que eu quero dizer para vocês? Como é que eu posso entrar no mérito dos professores que estão brigando, que têm seu direito, e eu chegar, colar, é como eu estivesse pegando uma cola, senhor presidente. E tivesse assim, não, se der certo, quem resolveu foi eu, Diomedes. E eu acho isso um absurdo, muito feio. Eu acho que aqui estamos para defender a população, os professores. E é inadmissível o que eu venho escutando. Existem muitas coisas para melhorar na nossa cidade, existe, no nosso país, no nosso estado. Ninguém aqui é perfeito, ninguém aqui é 100%. Estamos aqui para melhorar cada dia. Quero dizer para a senhora professora Ana Célia que todos nós estamos com vocês, estou torcendo para dar tudo certo. Como o presidente falou na reunião, terça-feira vai ter uma reunião com vocês, vamos estar aqui. Nisso aí, no decorrer desses dias, tem alguma resposta do Executivo com a Secretaria de Educação, e eu tenho certeza que isso vai chegar a um denominador comum e vai dar tudo certo para nós. O que eu quero dizer é que eu não gosto de pegar de carona de ninguém. Tá certo? Então era só isso mesmo, senhor presidente. Obrigado. Passa a palavra para a vereadora Aline. Boa tarde a todos, boa tarde vereadores, vereadoras.
ao pessoal aí que está na plateia, aos ouvintes que estão na rádio, aos que estão em redes sociais, né? É o momento de agradecer a Deus por mais um dia de vida nesta terra, né? Estamos passando aí por momentos difíceis, né? No nosso estado, não é um momento fácil, um momento de guerra, sobrevivência, onde nossa vida está em jogo, né? Poderemos sair de casa hoje e amanhã não retornar mais. E a vida, ela é muito valiosa. Muitas vezes nos deparamos com situações que perdemos até tempo e perdemos credibilidade com as pessoas. Por quê? Porque esta casa, vereador Marco Farias, ela não ficou para fazer um jogo de política de pão e circo, não. Ela ficou para o interesse da população. Porque aqui estamos, não somos. Estamos é uma passagem. Poderá, na próxima legislatura, outros estarem aqui. E muitas vezes aqui é desnecessário. Porque não sabem, muitas vezes, não é a situação de briga. Aqui o que está acontecendo, a população, eu estou aqui me indignada e falando para vocês, população, que estão à escuta. A vereadora Aline Corretor está aqui falando para vocês. É muito difícil, hoje eu posso dizer que é muito difícil estar aqui como representante. Quando a gente entra aqui, a gente pensa que é de um jeito, mas ao convívio a gente vê que muitas vezes é só interesse próprio. E a vereadora Aline Corretora não está aqui por interesse próprio, não. Porque minha profissão, ela não é vereadora. A minha profissão é empreendedora, é uma mulher lutadora de garra que corre atrás. Estou aqui em defesa de vocês. E saibam que possa contar comigo. Em relação, minha gente, à greve que está acontecendo, os manifestos que vêm acontecendo, as lutas que vêm acontecendo da educação, quem é o total prejudicado? São vocês. Sabe por que são vocês? São seus filhos que muitas vezes, mãe, deixam de trabalhar. Está deixando de trabalhar, ganhar seu ganha-pão, sua lavagem de roupa, fazer uma faxina, porque não tem onde deixar seu filho. Então, população, quem está sendo prejudicado é vocês. Tenho total certeza que eu tenho fé em Deus, no Pai Celestial, que este momento vai se acalmar. Porque não adianta guardar ressentimentos aqui. E tá vereadores aqui fazendo um jogo, mas esse jogo aqui não está sendo feito, senhor presidente, não é com a gente aqui, não. Está sendo feito com a própria população, que aqui a gente estamos em defesa de vidas. E sabe a classe dos professores que vai chegar um momento, sim, de negociação de vocês. Vai chegar um momento, sim, com certeza. Isso não está só acontecendo aqui. Isso está acontecendo com o governo do Estado. Está acontecendo no governo do Estado, é que eu fico indignada aqui nessa casa, porque nesse sindicato tem o senhor Bruno, que faz parte do PT, faz parte de um sindicato e é relacionado ao PT, e ele sabe muito bem o que a professora Fátima Bezerra está passando. Que eu fosse esse rapaz, teria vergonha de se passar para essa manifestação. Sabe por quê? Porque ele faz parte de um grupo liderado por a governadora e um representante do PT daqui. Então, não se pode falar diante do que está acontecendo no Estado, para que ele vir também fazer esses manifestos em Ceará-Mirim. A incoerência dele. Não poderia deixar isso aqui abano não, Marquinho, que isso é horrível. Como é que você faz parte de uma bancada, você diz ser representante, como ele disse ser representante?
E vem fazer isso. Também vai fazer lá na porta da governadora? Faça na porta da governadora. Isso já está feio demais, feio. Feio que as pessoas estão... Tudo é resolvido, há tempo para tudo. Há tempo para tudo. Com certeza, prefeituras, estado, vai chegar ao momento certo de se resolver. Hoje que está, hoje, minha gente, a população, vocês sabem muito bem, hoje que está em jogo é as nossas vidas. A vida dos seus filhos, a vida da sua família. Que depois que perdemos, acabou, não volta mais. Ok, vereadora. Obrigado pelas palavras. Passa a palavra para a vereadora Arineide. Boa tarde a todos. Né? Queria saudar aqui, como já foi, né, a galeria na pessoa da professora Ana Célia, companheira de viagem no trem, né, Ana Célia, para Natal. Hoje, eu fiz uma indicação solicitando que, junto à Secretaria de Finanças, e junto também, é um apelo que eu faço a vocês, para que, na declaração do imposto de renda, possa ser destinado uma parcela do valor para as organizações não governamentais. Então, aqui nós temos o FIA, que é o Fundo da Infância e da Adolescência, que já tem o cadastro para ser recebido parte do imposto de renda. Mas a gente vai aprofundar em outra sessão, porque os meninos que compõem o FIA vêm falar, usar a tribuna. Hoje eu estou vereadora, né? Mas sou professora há 32 anos, não é isso? Então, assim, estou feliz hoje, porque eu estou vendo o interesse dessa casa em defesa da questão do professor. Fico me interrogando onde estavam os vereadores de legislaturas passadas, que não tinham esse afinco em defender o professor. Porque o professor é uma luta constante. Não é só no momento que se luta, no momento de uma greve em que o professor é visto. Nós passamos 365 dias do ano, 200 dias letivos em luta. Mas aqui eu tenho que reconhecer, desses meus 30 anos de luta, eu não vi, nem tenho conhecimento de um prefeito que está zelando pela educação. Está tudo perfeito, professora? Não. E nem pode, né? E nem pode, porque a educação é dinâmica. Estou triste também, porque assim, a nossa luta, a luta do professor é uma luta justa. E a gente não pode deixar que usem nossa categoria de professor para se autopromoverem, né? Nós estamos aqui como vereadores nessa Casa do Povo para representar os anseios da população. Mas precisamos sim de respeito, né? Precisamos de respeito. Um ato da mesa não pode ser achacolhado por aí, falado como se fosse nada. Todas as decisões tomadas por essa mesa são decisões tomadas em conjunto e vendo todas os leques de possibilidades. Então, assim, respeita a categoria do professor e eu espero que essa luta que alguns traçaram a partir de agora com a greve, que continue durante todo o ano letivo. Então, acho que o professor merece respeito o respeito dessa casa. Os meus pares merecem respeito e a gente tem que, sim, respeitar uns aos outros, né? Abarcarmos uma luta justa, que a gente possa agarrar agora e continuar com ela. Então, agradeço a todos vocês
Não quero aqui atingir de maneira nenhuma quem já passou por essa casa, certo? Não escutar, dizer, não, onde é que estava... Eu não estou aqui querendo dizer onde é que estava vereador A ou B. Eu respeito todos que estão aqui. Mas o que eu quero evidenciar é que a luta do professor não é só durante a busca do piso salarial, não. É todo o tempo. E que a gente possa, vereadores, estar junto com todos durante todo esse tempo. Obrigada. Passa a palavra para o vereador Baiar. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas vereadores, colegas vereadoras. Presidente, e todos nós temos entendimento, né? Aqui nessa casa, que o caminho, o final do caminho é o mesmo, né? É sempre defender o povo. Vou iniciar aqui minhas falas, né? Como já a oposição levou o nome aqui de caroneiro, de bigodeiro, de todo jeito aí de pegar carona. Eu digo o seguinte, mesmo a oposição estando pegando carona, a oposição, o ano passado, votou também a favor, né, do projeto do piso dos professores que veio para cá. Inclusive, aprovou até o parcelamento que o próprio Poder Executivo fez, que hoje ainda deve, não pagou ainda, 6,62%. Então isso ninguém fala. Isso ninguém fala. Eu escuto aqui dizer, escuto muito aqui, a maioria dizer que o prefeito está certo, o prefeito Júlio César vai resolver, mas a maioria, o prefeito tem a maioria da bancada. Os próprios colegas poderiam sentar com o prefeito e mostrar, Ana Célia, uma saída, já que o prefeito está certo, né, já que o prefeito vem fazendo bem pela educação, e nós sabemos que também foi aprovado aqui nessa casa a LOA. Vou repetir de novo. Um orçamento mais de 97 milhões. Só da União vem 91 milhões. Pelo menos os 6% já era para estar incluído nisso aí ter sido pago, que já vamos entrar no mês de abril. Já vamos entrar no mês de abril. Então, para se abrir um discurso, um debate sobre o piso atual, eu até concordo que ele esteja se organizando, mas que abra um diálogo com uma equipe do sindicato ou com a equipe da categoria para dizer, vou pagar uma parcela em maio, vou pagar uma em julho, vou pagar uma em outubro, outra em dezembro, mas que haja um diálogo. O que os professores querem é saber o planejamento do professor, do prefeito, planejamento do prefeito, para que data se inicia o pagamento do piso. E as negociações devem ser feitas, porque o sindicato não tem nada mais e nada menos do que defender sua classe. É um direito que eles têm. Eu também já fui sindicalista, o João sabe aí, meu amigo João vereador, na usina. Independente de qualquer coisa, o sindicato ele tem que fazer a parte dele. É defender uma classe. E eles estão fazendo a parte dele. Desde que da segunda parte, que é a do prefeito, tenha o diálogo também. Sentem, conversem e vejam a melhor maneira de que forma vai pagar esse piso. Porque nós sabemos que dinheiro tem. O dinheiro é feito a reforma das escolas, é para merenda, é para pagamento de pessoal, é para tudo. Porque se não tivesse, não teria sido contratado 53 chefes de manutenção de escola, que até hoje a gente entra numa escola e não vê um chefe de manutenção, entendeu? Então são coisas que o valor da educação está sendo mais usado com uso pessoal, até mesmo com a categoria. Então o que o sindicato quer é apenas que o prefeito mostre um planejamento dentro do orçamento de 2023 de como vai pagar. O que faltar, aí sim ele vai mostrar e dizer como vai repor e se vai buscar no governo federal o complemento. Mas antes tem que ser feito sim. Não pode estar empurrando com a barriga, aproveitando o movimento que está acontecendo e outro.
para dizer que não pode pagar. Então, eu acho, senhor presidente, que isso é feito através de diálogo, certo? De conversas. Aqui não precisa nenhum vereador estar expondo ou agredindo o outro verbalmente, xingando, inclusive chamando a oposição de pegador de carona, não. Eu acho que quem já está aqui nessa casa hoje já foi oposição a vários governos. E tem que existir. É um debate político que existe dois lados. Existe dois lados. Existe a carne do boi, a mole e a dura. O lado que o boi se deita é duro. Então tem que entender, enquanto vocês estão rebatendo de um lado, a gente está rebatendo do outro. Agora, pelo próprio sindicato e os próprios professores alegaram que a maioria das escolas que foram reformadas, estão com problemas ainda. Vou concluir, senhor presidente. Aí o que é que tem que dizer com isso? O que é que tem que dizer com isso? Porque a gente vê, quando se fala de reforma, a gente vê, uma reforma é quando você, dentro da área interna de uma escola, você faz uma mudança de parede, numa planta baixa, faz uma mudança, aumenta a cozinha da escola, a copa, alguma coisa, desmancha o telhado para levantar a estrutura da escola. E isso nós não vemos. Nós vemos, os que estamos vendo é as escolas sendo destelhadas, fazendo retelhamento e fazendo pinturas. Porque foi dito hoje já naquela sala de reunião que a Escola Augusto Meira foi inaugurada, mas os ar-condicionados estão todos lá encostados numa sala. Não é porque não tem licitação. Então já era para ter sido feita a licitação. Eu acho que a licitação não demora mais do que a reforma de uma escola. Ok, vereador. Então, presidente, quero aqui dizer, certo, que estou mais uma vez com a categoria da educação, que precisar do nosso mandato, estamos aqui à disposição. Muito obrigado. Passa a palavra para o vereador Nequinho, Decan. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, senhores e senhoras que se encontram na galeria, representando do sindicato, que está aqui justamente reivindicando os direitos dos professores. Meu boa tarde a todos. Também os que estão nos ouvindo pelas redes sociais. Inicio aqui as minhas palavras dizendo à minha colega vereadora Erineide, uma pessoa que eu tenho uma grande estima, pessoa que admira o seu trabalho nesse município, pessoa incansável em cada canto desse município, tentando defender os direitos do povo de Ceará-Mirim. Sei que as suas palavras que você falou foi equivocada, talvez não fosse aquilo que Vossa Excelência quisesse pronunciar aqui nesta tarde, quando perguntou onde estariam os vereadores na legislatura passada. Vereador aqui nesta casa, como hoje, nós vereadores nunca medimos impostos para defender os interesses do povo de Ceará-Mirim. Eu que venho aqui já há muito tempo, a Nacélia me conhece muito bem e sabe que eu sempre estive aqui a favor, votando nos projetos que vêm em defesa do povo desse município. Muitas vezes. Já vi muitos embates aqui nessa casa. O Vossa Excelência até me relatou alguns acontecidos que eu nem lembrava, não sei se eu estava, eu passei 4 anos, durante esses 24 anos, 23 anos, eu passei 4 anos fora, que eu ganhei 2 eleições, perdi uma, passei 4 anos fora, e nessa época eu acho que eu não estava. Eu não estava aqui nessa casa, por isso que eu não lembrava. Mas nessa casa aqui já aconteceu de tudo. Nessa casa já aconteceu de querer botar fogo nessa frente dessa casa, né, pneus aí na frente com gasolina, galão de gasolina. Né, nessa casa já aconteceu de movimento aqui, de vereadores sem pedir de sair dessa casa, e os que saíam levou ovo na cabeça de todo jeito. Nessa casa. Então, muita história, essa casa é uma história grande que tem, que se passou por essa casa. E a gente vem, né, vivenciando tudo isso durante todo esse tempo. Mas, falando do assunto dos professores, eu recebi o convite para participar da reunião com a comissão dos professores do sindicato, ontem, onde também estava o prefeito e uma equipe de técnicos da educação. E nesta reunião teve uma coisa que me chamou a atenção, foi a disponibilidade do prefeito, quando ele botou à disposição
as contas da educação para que o próprio sindicato, junto com os técnicos, fosse averiguar, fosse fazer, né, um estudo com referente os recursos do município. Porque, segundo o prefeito, os recursos que existem hoje é inviável, né, para concluir, eu acho, o compromisso que ele tem com os professores. Desta forma, eu acho que é interessante, né, como foi falado aqui com relação à audiência, é importante que essa audiência, como vai ser feito, depois que eles tiverem todos esses dados na mão. Porque com esses dados na mão, né, o sindicato tem que comprovar se tem ou não, e o prefeito também. E aí uma coisa eu tenho certeza, que se houver condições, tiver recursos para isso, eu acho que nenhum gestor, né, quer deixar de dar o que é de direito a qualquer categoria do município, né, vai deixar de dar. E com certeza ele vai, se tiver, ele vai, né, fazer aquilo que é um direito também do professor. Porque dizem que o professor ganha muito. Eu não digo isso. Eu acho que o professor precisa ganhar muito mais pela importância que ele tem em nosso município. Ou seja, do modo geral. Porque nós sabemos que através da educação, né, que a economia desse mundo, né, aumenta. E os professores de Ceará-Mirim merecem também ter esse aumento. Então, está havendo esse estudo, né, vai haver reuniões. Terça-feira eu tenho marcado aqui para esta casa com os vereadores. Os vereadores dessa casa não estão se furtando em momento nenhum de receberem tanto o sindicato como qualquer cidadão ceará-mirinense. Durante o tempo que eu estou aqui, essa casa nunca se negou em receber qualquer comissão que chegue nessa casa. Não é do meu conhecimento isso. Sempre que chega nessa casa aqui, é abraçado. Vereador, né, que me permite uma parte. Não é... Permite, só para concluir aqui, vereador. Ok, não vereador. é desta vez que a gente vai deixar de dar o apoio, né, dentro das possibilidades, porque nós, vereadores, não temos... não podemos... como é que se diz, meu Deus do céu? Qual botou as palavras? Não temos o direito de pagar, por exemplo. Aqui a palavra, tudo que ele faz é o executivo. Né? Mas a questão, né, de projeto, a nossa obrigação como vereador dessa casa, sempre a gente tem feito. Quero que você dê a parte à vereadora Erineide. Vereador Nequinho, o senhor sabe do meu carinho pelo senhor, né? E por todos dessa casa. Quando eu falei onde estavam os vereadores dos mandatos passados, eu não queria falar, talvez eu tenha me equivocado, mas vejam bem, eu sou professora. 2020, início do governo de Júlio César, do atual prefeito, eu falo como ceará-mirinense, nós tínhamos 53 escolas totalmente inacessíveis aos nossos alunos. Hoje, para vocês terem uma ideia, nós tivemos a reinauguração da escola do SEI Rui Miranda. E eu digo a vocês, quem conhecia a realidade do Rui Miranda e ver como ele hoje se encontra, está perfeito? Não, gente. Né? Quando eu falei onde estavam os vereadores das legislaturas passadas, eu não estou querendo dizer que não havia essa luta. Eu estou querendo dizer que a gente precisa estar presente em todos os dias da luta, da educação, da saúde. Né? É essa garra que eu vejo agora na gente, em nós vereadores agora, que eu acho que não existia, talvez, na legislatura passada. Porque se existisse, nós não teríamos 53 escolas precisando de reforma. Nós, vereadores, a gente não pode
dar o aumento, né? Nós podemos lutar por ele, junto com os professores. Agora, me dói, me deixa triste em ver a minha categoria sendo usada. Vamos continuar essa luta durante todo o ano. É isso que eu peço aos meus caros colegas. Obrigada pelo apoio. Concedo uma parte, Vossa Eu Excelência. agradeço. Eu Aqui. queria logo responder aqui, velho, que eu sou um pouco ruim de memória, então eu vou esquecer. Me perdoe, viu? É. Minha colega vereadora, como eu já lhe falei, pelo que eu entendi, você quer dizer que a gente não pedia ao prefeito, porque o vereador ele não tem, igual a da palavra, ele não tem o poder de executar. Tudo quem executa é o prefeito. Nós só temos a obrigação de fazer o que você está fazendo. Pedir, atender o reclame do povo e pedir ao prefeito. E ele faz se puder, se tiver o recurso, se quiser. E não existe lei nenhuma que obrigue o vereador a fazer. Concedo uma parte, Vossa Excelência. É bem... Seguida. É bem prático isso. Se Vossa Excelência, eu até desafio, se Vossa Excelência hoje for para os arquivos desta casa, pedir a quantidade de requerimento de indicação e de ofício que existe nessa casa, talvez até que a gente ganhe esse ano. Talvez ganhe, mas eu acho até difícil. Meu colega Heriberto está aqui, Marcos Farias ali, está aqui João dos Ônibus, Marcílio Júnior que estão aqui e Arnaldo. Karina. E eu acredito que talvez não tenha, durante o ano, não tenha o que a gente fez. Então, nós, vereadores, vereadora, minha colega, que eu tenho grande estimação por Vossa Excelência, sempre a gente trabalhou em prol desta casa. E não pense que a senhora vai resolver, a senhora, vereadora, professora, não se comprometa não, que você vai ter decepção, porque a senhora não resolve. Não. Quem resolve é o executivo, porque eles é quem faz. Quero ceder aqui a parte primeiro. Foi, Marcos, pediu? Foi, João? Então, ceder aqui a parte a João. Vereador Dequinho, só para aqui abrilhantar aqui o discurso de Vossa Excelência e puxar aqui um pouco pela memória, que eu também participei da legislatura passada. Quantas vezes eu não saí em campo, nos interior, nos distritos, acompanhado algumas vezes com meu amigo Marcos Farias, debaixo de chuva, de sol, mostrando as problemáticas dos colégios, pedindo, implorando aqui nessa casa, todos vocês sabem disso, inclusive vocês apoiavam também, apoiavam nossos requerimentos. Aqui não tem um vereador na legislatura passada, de 2016 a 2020, que não brigava, que não ia buscar a melhoria do município, principalmente na educação. Inclusive o sindicato, quantas vezes não esteve aqui, para buscar aqui o apoio dessa casa, e todas as vezes que estiveram aqui, tiveram o apoio. Agora, eu quero dizer que o prefeito Júlio César é diferente dos demais que passaram. Aí sim, aí eu posso dizer que é diferente, porque enquanto a gente pedia aos outros prefeitos, no caso que passou, eles não faziam. E o prefeito Júlio César, quando a gente pensa em pedir, já está na programação, já está fazendo. Então, eu quero dizer, se tem algo para se completar em algum colégio, alguma coisa técnica, entendeu? Como, por exemplo, foi citado aqui da tarde de hoje, questão de uns ventiladores, de ar-condicionado, com certeza, vereador, isso vai ser colocado, já está na programação, e dizer que das 53 escolas que nós temos no nosso município, mais de 45 ou foram reformadas ou reconstruídas, e eu discordo em aqui o vereador aqui, nobre colega que eu tenho um grande apreço, meu amigo Baiado Gilmar, eu vou citar o nome dele, que ele não vai pedir aqui eu estou aqui numa parte, em dizer que está sendo só feito retelhamento. Eu acho que o vereador devia acompanhar realmente, de fato, de direito, as inaugurações que está havendo no município. Aí você vê, colega vereador, como é que está sendo feito. Não é só pintura, na verdade é reforma, é troca de mobília. Continue assim, prefeito. Vamos organizar aqui essa questão, dessa problemática aqui dos servidores públicos, dos professores. Com certeza vai ser encontrado uma solução em Seramirim. Breve, todos nós vamos estar aqui de parabéns. Obrigado, Vossa Excelência, pela parte. Eu agradeço. Só para terminar, presidente. Só dizer que nós sabemos que na educação muito foi feito, mas também precisa muito a fazer ainda. E com certeza não vai ter como o prefeito fazer tudo, porque o recurso em lugar nenhum existe suficiente para fazer tudo possível no município. Agora é preciso
é que se dê prioridade naquilo que mais precisa. E é isso que o prefeito está fazendo. Obrigado, presidente. Ok, vereador Nequinho. Passa a bola para o vereador Marcílio Júnior. Oi? Oi. Que isso? Senhores vereadores, presidente, esse microfone deixou. Tá bom? Ixi, Maria. Segura os minutos aí. Não, mas o microfone tá. Ficou pronto? Ficou aí, ó. Tá bicho é alto mesmo. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, uma boa tarde a todos. Estava com saudade dos senhores e das senhoras. Já em razão dos acontecimentos, a gente passou esse tempinho sem sessão. Espero que se resolva o mais rápido possível e a gente possa ter uma vida mais normal, né? Eu estava no médico agora, quando eu estava vindo para cá, no meio do caminho tinham colocado uma bomba na Ponte Nova. Aí explodiram na velha, né? E colocaram na nova e aí a polícia conseguiu desconectar lá os fiozinhos e não teve nenhum problema a mais, né? Então, a inteligência recebeu a informação de que o salve, né, da facção ele se encerraria hoje. Vamos torcer que isso seja verdade e não aconteça coisas mais difíceis para a vida de todo mundo, né? Tem gente aí apavorada, perdendo as coisas, então a gente reza para que isso passe logo e a gente possa ter a nossa vida de volta ao normal, né? Com relação à educação, eu faço aqui até uma sugestão, já que... Porque, na verdade, o ato da mesa em suspender a sessão ou não, isso aí é secundário. Isso aí não interessa para a massa, não interessa para a população, para os professores, para os alunos, não interessa. O cerne da questão são as condições da educação, né? As condições de trabalho, a condição de pagamento, o cronograma para o pagamento e etc, etc, etc. Então, se vai ser agora, se não vai, isso é o que tá proposto, né? A discussão principal. Essa questão do ato da mesa faz parte, a opinião, a mesa decidiu, vamos para frente, né? Desde que respeite o regimento, então, sem problema. Qual é a proposição? O artigo 20 do regimento interno, inciso 17, ele diz que cabe à presidência desta casa propor a transformação da sessão ordinária em audiência pública. Então, qual é a sugestão que eu faço? Que a presidência da Câmara se comprometa com nós vereadores e com o SINT de que a primeira sessão ordinária, após esse estado de dificuldade do ponto de vista da segurança, ela seja transformada em sessão ordinária ou em audiência pública, já que há uma previsão expressa no regimento interno da possibilidade onde compete ao presidente a transformação dessa sessão ordinária em audiência pública. Então aí nós estaríamos com um compromisso firmado com a categoria, o SINT, com os vereadores e com a população de Ceará-Mirim que, passada esse problema da segurança, a primeira sessão ordinária do mês de abril, provavelmente que vamos torcer para que isso esteja resolvido, ela seja uma audiência pública para tratar da educação. Se daqui para lá nós já tivermos uma proposta efetiva do governo, ótimo. Se não tivermos, ótimo também, porque aí nós teremos a oportunidade de discutir em outras situações. O que importa é que a educação seja a pauta do assunto e que nós possamos representar melhor o povo da nossa cidade. Então, fica essa sugestão para a mesa, né? Com relação a essa história de que abriu as contas para o sindicato. No cinema, tem uma história que a gente chama de mise-en-scène. O que é mise-en-scène? Mise-en-scène é um teatro. Você chama ali, você faz um mise-en-scène, que é um teatro. Ora, como é que eu vou chegar para os professores e dizer, está aqui as contas do município, me diga aí como é que eu vou lhe pagar? Paciência. A gente sabe que uma negociação não é assim. Sabe que não é. Isso aí não passa de um grande teatro. Do ponto de vista jurídico, orçamentário, financeiro. Na sequência, eu queria uma parte, vereador Marcelo.
quem tem a condição, a estrutura física, de pessoal, orçamentária, contrato com o escritório de advocacia, contrato com o escritório de contabilidade, todo o orçamento do município. Quem detém isso é o Poder Executivo. Com todo o respeito que nós temos às categorias, mas dificilmente uma categoria vai ter a condição, do ponto de vista pessoal. Ixi, mas meu tempo foi ligeiro, viu? Aí, meu Deus, vou ter que marcar agora. Vereador, a parte do vereador Heriberto. Maria. Vereador Marcílio, era só para acrescentar uma informação. Na reunião que nós tivemos, a anterior à sessão, que estavam os vereadores participando, o sindicato deixou bem claro que, mesmo que haja uma negociação por parte do prefeito do piso deste ano e que haja esse parcelamento, a intenção do sindicato é continuar mesmo assim com a audiência pública, porque as pautas elas vão muito além da questão só do reajuste do piso, né? São a estruturação das escolas, qualidade de merenda, transporte escolar. Então são N pautas e que eles deixaram muito claro, na presença de todos os vereadores, que mesmo que eles façam um acordo, eles querem continuar com esse instrumento legal que é a audiência pública. Era só para informar Vossa Excelência, porque Vossa Excelência não tinha chegado ainda no momento. Obrigado. Pronto, presidente. Só para terminar meu tempo, para o senhor não cortar meu microfone. No caso, depois eu falo desses professores. Com relação à minha colega vereadora Erineide, eu sei que ela se equivocou e não era a intenção dela em dizer que os vereadores de outras legislaturas não lutaram pela educação. Então, eu não vou nem discorrer sobre o assunto, porque eu sei que não era a intenção dela em agredir, etc., nenhum vereador não, até porque eu tenho a consciência do que eu fiz, do que eu já briguei. Não foi todo vereador que teve coragem de abrir um ACEI contra um prefeito, sentado na cadeira, não. E eu fui. Então, por conta de educação. Você imagine aí, você tem um prefeito do estilo que nós tínhamos, e só sabe o que passou quem estava dentro da CEI, né? Então, eu sei o que eu fiz já, sei o que eu enfrentei, então sou muito tranquilo com relação a isso, tenho a consciência limpa de ter feito o meu melhor, né? Então, eu sei que não foi a intenção dela e eu não quero nem discorrer sobre esse assunto, não. E na sequência, se for necessário, eu ia falar mais coisa, mas como o tempo está curto, né? Esse negócio de 5 sessões seguidas, isso é muito. Mas a necessidade faz parte. Obrigado, presidente. Passa a palavra para o vereador Arnaldo. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, visitantes que estão aqui nessa casa, meu boa noite a todos. Senhor presidente, nessa tarde de hoje, como a polêmica é a educação, eu queria deixar bem claro para, acho que representante do sindicato aqui, só tem a professora Ana Célia, que o vereador Arnaldo não está contra aos professores, não está contra a educação, inclusive é um dos vereadores aqui dessa casa que mais tem feito o projeto para a educação. É só acompanhar os projetos do vereador Arnaldo, que inclusive eu tenho 3 projetos de leis da educação. A questão do pagamento, do aumento dos professores, eu entendo que é um direito de você reivindicar, entendo. Também entendo a situação do prefeito, que ele está procurando uma forma de resolver esse problema, para que todo mundo saia em paz. Então, fica aqui meus agradecimentos, a forma que a professora Ana Célia falou lá na sala de reunião. Gostei muito do que ela falou, ela não foi agressiva, foi passiva, foi bem explicativa e gostei. A questão da reunião da audiência pública, também não tiro sua razão de ter essa audiência pública,
mas também gostei muito do que o presidente falou. Vamos fazer essa reunião terça-feira, às 10 horas, e decidir realmente essa audiência pública, que não custa nada estar com todos os vereadores e a gente marcar essa audiência pública. Foi muito louvável quando o presidente falou sobre essa questão dessa reunião na terça-feira, que aí se decide essa reunião. Como se falou, mesmo que o prefeito tenha resolvido, mas quer essa audiência pública. Concordo plenamente, sem dúvida nenhuma. Eu também queria falar também aqui sobre a questão de expor o vereador. Eu acho que a vereadora Aline hoje estava com razão. Porque eu fui, eu acho que 3 congressos já em Brasília, lá ouvindo as palestras de magistrados e outros. Eu vi lá, inclusive, de um juiz, um magistrado, que não se deve expor o vereador, principalmente quando estiver alguém como o sindicato estava hoje na reunião. Ora, a hora de falar com o vereador tem a sua hora. Tem a sua hora de falar com o vereador, quando tiver todos os vereadores. Agora, trazer, o sindicato está, e você expor outro vereador, eu acho isso ridículo. Eu estou dizendo, a minha opinião, foi o que eu aprendi lá no Congresso, foi o que eu ouvi, e isso acho ridículo. Você me desculpe quem falou, mas eu acho isso ridículo, que o assunto que estava sendo tratado era o assunto da educação, não a questão do presidente resolver alguma coisa, que isso poderia ser numa reunião junto com os vereadores. Concordo plenamente com o nosso presidente. Concordo plenamente com o que eu aprendi lá em Brasília, que não se pode expor o vereador perante o público. Isso não é bom para todos. Eu também gostaria de falar aqui sobre a questão que a nossa vereadora falou, sobre a questão da legislatura, sobre a educação, que não teve legislatura que defendesse tanto a educação. Sim, eu sei que é minha amiga, eu gosto muito dela, por sinal. Estive aqui 4 anos no passado e lutei bastante. Inclusive, o sindicato cobrou a minha vereadora Karina a escola de Muriú, que a gente não brigava pela escola de Muriú. Mas eles não sabiam que o meu primeiro requerimento, quando eu fui vereador, foi pedir a escola de Muriú. Eu chamei uma pessoa do sindicato e disse, olha, foi o meu primeiro requerimento. O primeiro, foi o 01, foi o primeiro a fazer o requerimento. Em seguida, a vereadora Karina fez o requerimento. E a gente ficou lutando durante 4 por aquela escola. Apenas a gente não tinha um prefeito de qualidade, enquanto o nosso prefeito Júlio César, que é um prefeito que trabalha, um prefeito que reforma a escola, um prefeito que constrói escola, a gente não tinha. A gente ia fazer o quê? Nosso trabalho foi feito. Vou concluir, senhor presidente. Nosso trabalho foi feito. É uma pena que a gente não tinha um prefeito, porque um prefeito tinha, não tinha um prefeito que trabalhasse igual a Júlio César. Porque os outros prefeitos, como se diz o ditado, tinta e massa cobre toda a desgraça. Então fazia uma maquiagem e ali estava resolvido. Mas nosso prefeito não, nosso prefeito sim. Ele constrói e faz uma reforma de qualidade. Tem problema? Tem, mas não é culpa dele, é culpa das empresas que são contratadas. Que inclusive, se eu não estou enganado, tem uma lei aqui, uma lei nessa casa, para responsabilizar o construtor, o que faz a reforma, que pega a licitação, que isso é muito importante, que a empresa que pegou a licitação fique responsável por isso aí, para revisar, não cobrar o prefeito, é cobrar sim a empresa. Todos nós também tem que fiscalizar isso aí, sim cobrar a empresa, não está cobrando o prefeito. Prefeito, tem que fazer isso, prefeito, a reforma não, também é uma obrigação de nós, vereador, dos professores, dos diretores da escola, fazer um ofício, mandar um ofício para a secretaria, mandar um ofício para o prefeito, dizendo a situação que se encontra a escola. Porque aí os vereadores vão saber, o prefeito vai saber, para que as coisas andem corretamente como deve ser
Obrigado, senhor presidente. Passa a palavra para o vereador Marcos Farias. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, que tarde e noite tão acalorada, né? Tão boa de se discutir, de se falar. Quero aqui primeiramente saudar a todos que estão nos ouvindo pelas rádios, pelos meios de comunicação, redes sociais. Saudar aqui a querida professora Ana Célia. Senhor presidente, eu ouvi atentamente aqui os meus pares falar, né, deste assunto que é o tema desta tarde e noite de hoje, e vem de alguns dias, que é a greve dos professores e a atuação do sindicato. Primeiramente, presidente, eu quero deixar aqui claro, não só ao sindicato, que deve estar nos ouvindo e assistindo pelas redes sociais, a Ana Célia, minha querida amiga Ana Célia, mas a todo o Ceará-Mirim, que esta casa não é contra sindicato, não é contra professor. Esta casa é parceiro do professor. Eu não vou me reportar ao que eu fiz ou deixei de fazer, porque os anais desta casa estão aí para isso. Estão registrados, vereador Diomedes, todas as ações, uma legislatura que foi campeão em audiência pública, uma legislatura que foi campeão em requerimentos e indicações, legislatura que foi campeã em cobrar de um poder público, diga-se de passagem, morto, que não fez nada para engrandecer e deixar a sua marca. Senhor presidente, sabe qual é a diferença? E aí, meus queridos professores, Ana Célia, o povo de Ceará-Mirim, sabe qual é a diferença que se tem hoje? Mesmo com as dificuldades que se encontre, porque nunca ninguém satisfaz alguém por completo, vereador Nequinho. Sempre está faltando algo, até na nossa casa. Até o nosso filho, a nossa filha, a nossa esposa, que nos pede algo, elas nunca estarão satisfeitas 100%. Mas sabe qual a diferença? A diferença é que nós temos hoje um gestor, um prefeito, que é filho de Ceará-Mirim, que conhece o Ceará-Mirim com a palma de sua mão, que faz o que os outros não fizeram. O gestor passado, não tenho nada contra ninguém, não estou aqui para fazer campanha e nem olhar pelo retrovisor, mas tem que ser dito. O gestor passado, em 3 anos e meio, professora Marcélia, em 3 anos e meio, construiu 3 ruas, fez 3 ruas. O gestor atual, eu estou falando só de ruas, já vai mais de 100. As escolas, 53 escolas encontradas deterioradas, entregas baratas, destruídas. Já está com mais de 40 fazendo os reparos, as manutenções, as reformas. Ah, mas lá no Augusto Meira fizeram a reforma e vazou água. Ei, menino novo morre. Menino novo morre. Imagine um prédio que estava, vereador Climério, há 20 anos, esquecido pelo poder público. E foi feita a reforma. E simplesmente por um problema de uma calha. Uma calha que não aguentou, suportou a quantidade de água. E ela veio a estourar e vazar água dentro de uma sala de aula através de um sistema elétrico. Então, olha só a diferença. Ei, oposição, você faz seu papel. Você está aqui para reclamar, para falar. E nós temos que ter a hombridade também de reconhecer tanto a oposição quanto a situação. E na hora de reconhecer, é reconhecer. E os ônibus escolares comprados? E as ruas? Tudo isso ajuda para que o aluno chegue na sala de aula. Ah, mas o assunto aqui é o pagamento, é o aumento. Mas também no aumento a gente tem outra pauta. Ei,
Nós estamos em um país democrático, em uma cidade democrática. O que eu vi ontem, Ana Célia, foi um ato democrático. Da forma dele, do pensamento dele, do jeito dele, mas eu vi, na primeira vez, Nequinho, na minha vida, um gestor chamar o sindicato e dizer, concluo já, presidente, e dizer, estão aqui as contas. Nem precisava, porque o sindicato sabia de quais salteados, estavam lá nos seus celulares, nas suas papeladas. Mas vamos discutir, vamos aqui chamar uma comissão do sindicato, uma comissão técnica, e vamos aqui discutir o que é o desfecho final para a gente encontrar o valor que precisa ser pago. E isso é democracia. Ah, Marcos Faria, mas isso não resolve, mas é um início, é um começo. Eu não acho que isso seja um ato de teatro, como foi dito aqui nesta casa. Um ato democrático chamado de teatro. Eu quero dizer outra coisa, senhor presidente. Conclua, viu, Marco? Concluo já, presidente. Eu tenho que ser justo com o meu povo, o povo de Ceará-Mirim, com a Ana Célia, com todo o sindicato. Temos que reconhecer também o que está sendo feito. Tem o que fazer? Tem. Tem que começar e sentar, conversar e sentar? Tem. Tem outra pauta? Tem. Leve. Do mesmo jeito que levou a pauta do recurso financeiro. Agora, vim para cá, só chamar gestor que está fazendo teatro e não reconhecer o que foi feito, eu acho também que estamos sendo injustos. E eu quero finalizar, senhor presidente, dizendo que em nenhum país, em nenhuma cidade deste Brasil, se faz uma negociação ridicularizando o outro, querendo colocar a casa contra o sindicato, querendo colocar a casa em maus lençóis. Epa! Agora eu peço que você olhe para o retrovisor, porque você passou por outras gestões, pessoas suas passaram por outras gestões, eu passei por outras gestões. Vamos reconhecer. Vamos também reconhecer que aqui teve prefeito que dava água, Ana Célia, água e biscoito, que eu acompanhei e sei. Para finalizar, presidente, o gestor, o prefeito atual, no que ele falou na reunião, deu 43% de aumento. Falta 6,66%, que já está encaminhado para ser dado. E vem agora os 14%. Vai-se para negociação, vai se ver. Agora tem também o reconhecimento de que se não tiver o recurso, vamos para Brasília. Vamos brigar lá na porta do presidente, vamos fazer lá uma voz com todos os vereadores, prefeito e sindicato, para pedir que venha esse recurso para poder dar o reajuste. Desculpe, presidente, eu ter repassado e... Ana, leve o meu carinho, o meu respeito a você e a todo o sindicato. Ordem do dia, projeto de lei do Legislativo, número 01/93, de autoria do Climério, que declara a Lagoa de Muriú, também conhecida como Lagoa da Boca, como patrimônio turístico do município de Ceará-Mirim, de outras providências. Segunda discussão e votação. Os que concordarem permaneçam onde estão. Aprovado por unanimidade. Caminhar o voto, viu, presidente? Deixei para falar esse momento. Queria só encaminhar o voto em referente a esse projeto de lei que declara a Lagoa de Muriú como patrimônio turístico e material aqui do nosso município. Aparentemente um projeto muito simples, aparentemente algo prático, mas nessa legislatura, essa Câmara está hoje aprovando, assim eu desejo, para que seja aprovado, para que depois o prefeito sancione esta lei e com isso a gente possa dar uma certa legalidade à prefeitura para procurar cada vez mais melhorias para aquela lagoa, trazendo turismo local, quem sabe mesmo o turismo também a nível Brasil, né? Mas a lagoa já é conhecida bastante, inclusive é um local onde eu tenho os meus lazeres, às vezes estou lá, vou sempre lá, tomo meu banho naquela lagoa, uma lagoa natural, uma lagoa bonita de verdade. Quem não conhece, vale a pena conhecer. E é com bastante alegria que trago a esta casa, esse projeto, para ser aprovado pelos nossos amigos, declarando essa lagoa como patrimônio imaterial e turístico do nosso município. Para que cada vez mais o município, nosso prefeito Júlio, possa desenvolver atividades que desenvolvam ali aquele ponto turisticamente.
Só isso, presidente. Obrigado. Ok. Segunda discussão e votação. Os que concordarem permaneçam no estão. Aprovado por unanimidade. Votação de requerimento 031/22, de autoria do vereador Renan Cruz. 032/93, de autoria do vereador Diomedes. 033/93, de autoria do vereador Marcos Faria. 034/93, do vereador Arnaldo Silvestre. 035 e 036/93, do vereador Heriberto. 038/93, de autoria da professora Arineide. Os que concordarem permaneçam no estão. Aprovado por unanimidade. Número 037 e 039, de autoria do vereador Caio César. Passa a condução para a primeira secretária. Primeira secretária para aprovar. Submeto a votos o requerimento do vereador Caio César. 037. 037 e 039. Os que concordarem permaneçam como estão. Aprovados por unanimidade. Votações, indicações 184, 185, 214, 215, 224, mais 93, do vereador Heriberto. 186/93, da vereadora Aline. 187 a 191, do vereador Marcos Faria. 192 a 196, de João dos Ônibus. 197 a 2020. 197 a 200/2003, do Manuel Vieira. 201 a 207, do vereador Baile Gilmar. 208 a 212, do vereador Arnaldo Silvestre. 213, 225/23, de Renan Cruz. 217 e 217/23, do vereadora Paula. 218 a 222/23, do vereador Climério Silva. 223/23, da autoria do vereador Diomedes. 226 a 229/23, da vereadora professora Arineide. Não. Os que concordarem permaneçam no estão. Aprovado por unanimidade. Fim da ordem do dia. Horário da liderança. Explicações pessoais. Encerra a sessão, convocando para dia 4/4 do mesmo horário regimental. Para vocês, uma boa noite. E tenha cuidado na volta. Muita paz.